Fim da era Crefisa no Palmeiras? Vídeo de hoje do canal do Nicola te explica um movimento importante dentro do Verdão e fala ainda sobre o Flamengo, que está de olho em Alex Telles pro lugar do Ayrton Lucas. Preciso te atualizar também sobre um movimento esquisito feito pelo Claudinho lá na Rússia. Por falar na Rússia, o Zenit acaba de ser campeão com vários jogadores do Corinthians, o que demonstra péssimos negócios de Duílio Monteiro Alves. No São Paulo, a especulação de que o Luan pode trocar o tricolor pelo Cruzeiro. O que existe de verdade nisso? Falou sobre o Botafogo super líder e mais perto de um reforço. Vasco da Gama tentando avançar em contratações e buscando Borré. As últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Você não perde por esperar. Vou te contar tudo isso e muito mais a partir de agora. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo. E a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Só apertar esse botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de F12, a casa criada pelo Falcão, o rei do futsal. Quero mostrar para vocês cotações dos dois principais jogos desse domingo, Fla-Flu e o Sansão. Começando por Fluminense e Flamengo, cotações maravilhosas. Estou imaginando que o Flamengo mais regular nesse momento, sob o comando de Jorge Sampaoli, vença e vou pegar essa cotação a R$ 2,45. Já no confronto entre São Paulo e Santos, o empate e a vitória do Peixe pagam muito, mas vou ser mais comedido e vou colocar minhas fichas no São Paulo, time que acaba de eliminar o Palmeiras na Copa do Brasil. E você, manja de futebol? É bom de palpite? Então vem se divertir comigo na F12. Você pode fazer depósitos e começar a palpitar a partir de R$ 2. Dá para fazer saques também a partir de R$ 10 usando Pix, criptomoedas ou o jeito que for mais fácil para você. Tudo com muita segurança, comodidade e praticidade. Para completar, queria contar que para participar na F12 é super simples. Você vai pegar o link que está no comentário fixo ou na descrição do vídeo. Já vai fazer seu cadastro. Só não pode esquecer de usar o código Canal do Nicola, tudo maiúsculo, para ter todas as vantagens. Combinado? Boa sorte e vem se divertir comigo na F12. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. Quero repercutir a entrevista forte de Matheus Julião. Já ouviu falar? Atleta do Vasco que foi campeão nesse sábado do Campeonato Carioca Sub-20 contra o Flamengo. E ele ficou revoltado com alguns movimentos feitos pelo Flamengo, que, por exemplo, havia descido somente para a disputa dessa final dois atletas do time principal, o Matheus Gonçalves e o Igor Jesus. Depois da partida, o Igor Julião disse o seguinte: na próxima vez, o Flamengo tem que descer o Gabigol e o Bruno Henrique para ver se dá graça. E você, o que pensa a respeito dessas declarações mais fortes? Você gosta? Seguindo com o giro de notícias, contar que o Santos está vendendo Gabriel Pirani para um time dos Estados Unidos. A negociação está praticamente fechada. O Fluminense, para onde o atleta estava emprestado, já topou liberá-lo mediante pagamento de uma taxa de vitrine. Quero contar ainda que a imprensa inglesa noticia que o Liverpool está de olho no volante André, que pertence ao Fluminense. Ele chegaria para repor as saídas do Henderson e do Fabinho, dois atletas que atuam nessa função de volante e que podem ir parar no futebol saudita. Para completar, queria falar que o River Plate se sagrou campeão argentino na noite desse sábado, vitória por 3-1 contra o Estudiantes de La Plata, bastava um empate. E o time do River Plate conquista seu primeiro título depois da era Marcelo Gallardo, campanha irretocável na Argentina. Título a com duas rodadas de antecedência, 18 vitórias, 3 empates e só 4 derrotas. Bora falar sobre o Botafogo com um reforço na pauta e o time cada vez mais líder. Nesse sábado, o Botafogo avançou na compra de Sebastian Boselli. Já ouviu falar? Se não, eu te apresento. Esse é um zagueiro que pertence ao Defensor do Uruguai e foi eleito o melhor defensor da última Copa do Mundo Sub-20. Já havia feito um grande Sul-Americano Sub-20, também foi bem na Copa do Mundo da categoria e tem enormes predicados, um dos jogadores mais badalados do futebol uruguaio na posição. Botafogo deve adquirir 80% dos direitos econômicos e espera sacramentar essa negociação ainda nessa semana que está por começar. Será que a chegada do Boselli pode indicar a saída do Adrielson? Na teoria não, o Botafogo está tentando fazer um elenco um pouco mais robusto para o restante da temporada. E essa robustez tem a ver com a vontade de ser campeão brasileiro. Nesse sábado, vitória por 2-0 contra o Red Bull Bragantino, 100% de aproveitamento dos pontos do Botafogo contra times do G6. Campanha espetacular, de 13 vitórias e 2 derrotas em 15 jogos, são 39 pontos conquistados em 45 possíveis. O time tem a melhor campanha da história dos pontos corridos depois de 15 rodadas.
E aí, quem para o Botafogo? Pintou o campeão? Usa espaço para comentários para dizer o que você pensa sobre esse assunto, beleza? Bora falar agora sobre o Cruzeiro, que resolveu abrir os cofres. Ronaldo é meio mão de vaca na hora de contratar, né? Mas para fechar com Arthur Gomes, anunciado nas últimas horas de forma oficial como reforço, o Cruzeiro fez um investimento um pouco maior, cerca de 3 milhões de euros ou 16 milhões de reais. Atleta revelado na base do Santos, que passou por um time pequeno de Portugal antes de ser contratado pelo Sporting, onde jogou a última temporada. Com a camisa do Leão, foram 38 jogos, 4 gols e 3 assistências. Jogador de só 25 anos de idade, que chega para fazer a função de atacante de lado de campo. O cara que dribla, que vai à linha de fundo, que cruza, mais ou menos como faz o atacante Wesley, que pertencia ao Palmeiras e joga em posição parecida. E você, torcedor do Cruzeiro, tá animado com a chegada do Arthur Gomes? Raposa que ainda busca um meio atacante, um volante e um zagueiro. Prometo ficar de olho para ir atualizando vocês. Combinado? Bora falar agora sobre o Atlético Mineiro e a sua diretoria rachou de vez. O presidente Sérgio Coelho está muito incomodado com o Rubens Menin, que é um dos principais, o maior investidor do Galo e o cara que manda de fato no Atlético Mineiro. Só para vocês explicarem, só para vocês entenderem o contexto. O Atlético acaba de anunciar a saída do Forte Futebol para a ida para a Libra. São 2 blocos que negociam os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro a partir de 2025. O Sérgio Coelho tinha um papel super importante dentro do Forte Futebol. O presidente do Galo convidou e incentivou vários presidentes de outros clubes a fazerem parte desse grupo. Pois bem, quando o Atlético sai do Forte Futebol e vai para a Libra, todos os outros presidentes não entenderam absolutamente nada e foram cobrar explicações do Sérgio Coelho. O presidente afirmou que acabou sendo um voto vencido. Dentro do Atlético houve uma determinação maior. Nos últimos dias, o CEO do Galo, o Bruno Musi, chegou a dar uma entrevista coletiva afirmando que os motivos da troca foram financeiros. O Atlético imagina ganhar mais na Libra do que no Forte Futebol. A especulação entre esses presidentes dos clubes do Forte Futebol é outra. Eles entendem que o Rubens Menin tomou essa decisão de tirar o Galo do Forte Futebol para levá-lo para a Libra por influência do BTG Pactual. Esse banco foi o responsável por intermediar o acordo da Mubadala, que é um fundo de investimento dos Emirados, que está comprando os direitos de transmissão da Libra. O BTG fez esse contato entre o Mubadala e os clubes. E o BTG tem 200 milhões de reais emprestados ao Atlético Mineiro. O Rubens Menin é o avalista desse empréstimo. Ainda existe a expectativa por parte dos dirigentes do Galo de que o BTG possa fazer parte da SAF, adquirindo um pequeno percentual. Então, diante desse contexto, o Atlético preferiu ignorar tudo o que vinha fazendo o Sérgio Coelho nos últimos anos em relação ao Forte Futebol e ir para a Libra, algo que causou muito. Só para vocês entenderem, tem presidentes de clubes do Forte Futebol exigindo que o Sérgio Coelho renuncie para fazer valer aquilo que ele vinha dizendo durante todo esse período. Bora contar agora sobre o Vasco da Gama, que tentou nas últimas horas a contratação de Borré. Vocês lembram, né? Atacante colombiano que passou pelo River Plate e está há bastante tempo no Eintracht Frankfurt. O time alemão até topa negociá-lo, mas quer 10 milhões de euros. O Vasco fez uma proposta oficial e, de acordo com o Fabrizio Romano, jornalista italiano que acompanha muito do mercado, a resposta foi não. O Borré até gostaria de se mudar para o Vasco, mas a proposta feita ao Eintracht não foi aceita. O time alemão entende que as condições propostas pelo Vasco são ruins. Se não deu para avançar com o Borré, o Vasco está perto de contratar o Óscar Romero, irmão do Ángel Romero, meio atacante que pertence ao Boca Juniors. Ele tem menos de 6 meses de contrato com o time argentino e as negociações para a chegada imediata estão avançadas. O Vasco ainda fez uma investida em Anderson Jesus, zagueiro que pertence ao Vizela, brasileiro, 28 anos de idade, e também está na mira do Vitória de Guimarães. Mudando de assunto, quero falar sobre Luan. Volante do São Paulo, perdeu espaço mesmo depois da chegada do Dorival Júnior e tem sido apontado como um possível reforço para o Cruzeiro. O jornal O Tempo, de Minas Gerais, afirma que o Luan interessa a Raposa. Fui checar com os dirigentes do São Paulo para saber o que há de verdade nisso. Vale a lembrança de que o Luan, 24 anos de idade, renovou recentemente seu contrato com o Tricolor. Ele tinha a expectativa de ser mais útil. Na atual temporada, 22 jogos, 2 gols e 1 assistência. Chegou a ficar no banco de reservas durante 5 jogos consecutivos sob o comando de Dorival Júnior. Entrou nos 17 minutos finais do triunfo contra o Palmeiras, que garantiu a classificação para a semifinal da Copa do Brasil. A pergunta agora é se o Luan vai ser mais utilizado ou não, senão a transferência para o Cruzeiro seria uma boa. Consultei uma fonte importante do São Paulo, essa pessoa assegurou que não existe proposta nem sondagem e a menos que o Cruzeiro abra os cofres, São Paulo não tem a intenção de vender o Luan, até porque pode perder a qualquer momento.
o Pablo Maia ou o Rodrigo Nestor, e a tendência é que o Luan passe a ter mais espaço dentro do elenco. Para completar, também especularam sobre a chance de Wellington, lateral esquerdo, ser negociado. Como é que o São Paulo está pensando nessa possibilidade? Algum tempo atrás o São Paulo não venderia o Wellington, mas diante da boa fase do Caio Paulista, se pintar uma proposta boa, o Wellington pode ser negociado, essa oferta gigante ainda não existe. Quero falar sobre o Flamengo, de olho em Alex Telles, lateral esquerdo do Manchester United. Aí você pode ter a mesma reação que eu, mas por que o Flamengo vai contratar um lateral esquerdo brasileiro se já tem um dos melhores na função? O Ayrton Lucas tem sido inclusive convocado para a seleção brasileira. Pois bem, a informação que vem da Itália é de que o Ayrton Lucas tem grande chance de se mudar para lá. A Lazio e a Roma são duas das interessadas no jogador que pertence ao Flamengo e tem jogado na seleção. Diante desse cenário e com o fato de o Felipe Luiz estar na reta final da carreira, já sem capacidade física para aguentar uma maratona, o Flamengo quer se antecipar a esse movimento, correndo o risco de perder o Ayrton Lucas e contratar o Alex Telles. Brasileiro de 30 anos de idade, pertence ao Manchester United. Manchester United esteve na última Copa do Mundo e vai para o último ano de contrato dele com o clube inglês. Na temporada 2022-2023 foi emprestado para o Sevilha, foi titular por lá, mas o Sevilha ainda não fez nenhum movimento de compra. O valor de mercado hoje do Alex Telles é de 7,5 milhões de euros. O Flamengo tenta convencer o Manchester United a aceitar um valor menor para que a transferência possa ser concretizada. Muito bom jogador. Ele é mais seguro defensivamente do que o Ayrton Lucas, embora não apresente a mesma qualidade com a bola nos pés. Ainda sobre o Fla, contar que o Claudinho arranjou confusão na partida desse sábado, a final da Supercopa. Vou falar mais sobre esse jogo daqui a pouquinho. Antes só contar que ele foi substituído no segundo tempo, esbravejou com o treinador e nem ficou no banco de reservas. Depois ele até aparece na festa do título, na comemoração, mas a percepção de muita gente na Rússia e também no Flamengo é de que ele usou essa substituição para forçar a barra e demonstrar que não quer continuar vestindo a camisa do clube russo. Já havia contado para vocês que entre Claudinho e Flamengo está tudo certo, falta o principal, um acordo entre o Fla e o Zenit. Proposta de 15 milhões de euros já foi recusada. Hora de falar sobre Corinthians, com informações sobre o Wendel, Robert Renan e atletas do Timão que estão na Rússia. O Zenit faturou o título da Supercopa da Rússia, empate em 0-0 com o CSKA no tempo normal e vitória nos pênaltis por 5-4. O que o Corinthians tem a ver com essa história? Bastante. É que Robert Renan, Duqueiroz, Mantuan e Malcom foram titulares na conquista do título do Zenit. O Zenit ainda contou com outros dois brasileiros, com o Claudinho e com o Douglas Santos, mas o Corinthians foi quem mais cedeu atletas para o título do Zenit. A curiosidade é que o Robert Renan, que saiu naquela negociação envolvendo o Yuri Alberto, foi o autor do gol do título do Zenit. 4-4 nas cobranças de pênalti, a última cobrança para o Zenit. Se o Robert Renan fizesse, o time seria campeão, e ele meteu uma cavadinha, causando frisson e enorme barulho lá na Rússia. O título foi conquistado com cobrança de pênalti de um zagueiro que ainda bateu cavadinha na hora H. Robert disse na entrevista pós-jogo que nem treina pênalti, mas se sentiu tão confiante na hora da batida que ele foi para cavadinha. O Duqueiroz e Mantuan como titulares. O Duqueiroz e o Mantuan que foram... O Mantuan já estava, né, mas agora foi repassado em definitivo. O Duqueiroz que acaba de estrear pelo clube russo. Robert Renan vai se mostrar em bem pouco tempo um péssimo negócio feito pelo Duílio Monteiro Alves. Não tenho a menor dúvida de que esse jogador vai se valorizar demais. Para fechar, o técnico do Zenit, na entrevista coletiva do título, afirmou que o Wendel ainda não voltou para a Rússia porque ele não quer, mas que também não tem conseguido propostas. O Zenit já o liberou para procurar clubes, só aceita vendê-lo em definitivo. Essas propostas até agora não agradaram. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Palmeiras. Quero te atualizar sobre as negociações para a renovação de contrato da Crefisa e da FAM, as empresas da Leila Pereira. O contrato atual do Palmeiras com a Crefisa e a FAM terminam em dezembro de 24, exatamente quando acaba o mandato da Leila. É natural que a Leila se candidate à reeleição e seja reeleita. Ela tem muita força política, embora hoje seja contestada por alguns torcedores do Palmeiras pela falta de reforços. A pergunta e a pressão que é feita por conselheiros do Palmeiras hoje é para que não exista uma renovação automática dos contratos de Crefisa e FAM antes de pelo menos o Palmeiras ouvir propostas. O grupo de conselheiros quer que seja criada uma concorrência. Vamos analisar o mercado, já que há um conflito de interesses da presidente do Palmeiras ser a presidente das empresas, então que o Palmeiras adote a transparência e a lisura e permita ao mercado oferecer propostas para cobrir possíveis ofertas da Crefisa e da FAM.
Por que essa discussão tem se tornado cada vez maior dentro do Palmeiras? Porque se lá atrás, alguns anos atrás, Crefisa e FAM pagavam muito mais do que o mercado em relação a valores, hoje essa situação não existe mais. O contrato de 81 milhões de reais por ano, garantido por Crefisa e FAM, está defasado, até porque ele inclui todas as plataformas do uniforme palmeirense. O Flamengo e o Corinthians faturam muito mais com o uniforme, com patrocínio, do que o Palmeiras. E é baseado nisso que existe esse movimento, eu acho absolutamente legítimo e importante. Se a Leila, como presidente do Palmeiras, quer pensar no bem do Palmeiras, ela precisa permitir que o mercado faça ofertas para cobrir possíveis propostas da Crefisa e da FAM. Aí vai caber a ela cobrir essa oferta. Se, por exemplo, a soma de vários patrocínios garantir ao Palmeiras 120 milhões de reais, ou ela banca os 120 milhões, ou ela abre mão de ter suas empresas patrocinando o Verdão. O que você pensa sobre essa história? Estou curioso para saber sua opinião, use espaço para comentários. A gente volta assim que surgir notícia importante. Abraço, tchau!